Vamos receber um convidado. O assunto: com álcool em gel na hora da comunhão, uso de máscara e distanciamento entre fiéis, a Catedral da Sé retomou as missas com a presença do público nesta segunda-feira. Sobre o retorno das atividades na cidade de São Paulo, a gente conversa com o médico infectologista, Dr. Jean Gorenstein. Bom dia, obrigada por nos atender, doutor. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom dia, doutor. Preocupação redobrada agora, né? Além das missas, a gente tem visto aí os planejamentos das autoridades para a reabertura de boa parte já do comércio nos próximos dias. Gostaria de saber para o senhor, para os especialistas em saúde, onde estarão os maiores riscos durante o retorno das atividades comerciais de trabalho, não só fisicamente, como também comportamentais, hein? Pois é, isso é algo extremamente importante. É importante que as pessoas entendam que o fato das reatividades ou as atividades voltarem a reabrir não quer dizer que nós estamos numa situação de normalidade. Nós, além de seguirmos aqueles três orientações, que é o uso de máscara, o distanciamento entre as pessoas e o álcool gel, nós vamos ter que ter o bom senso de não aceitar aglomerações. Então eu estou indo para um determinado local em que eu observo que ali não está seguindo as normas orientadas, então eu recuo. Eu aguardo numa fila, aguardo fora e sempre, mesmo que nessa fila, distanciando-me das pessoas. É importante que a gente tenha isso porque nós vamos nos encontrar com situações que vão nos deixar à margem de risco. Por isso que cada um de nós temos que ter esse senso para nos proteger. É claro que, à medida em que existe retomada de atividades, especialmente atividades econômicas, existe circulação maior nas ruas e no transporte público. E nem sempre a norma do distanciamento é algo possível. Mas, se você pelo menos conseguir manter a máscara e observar os movimentos, principalmente da mão, na hora de se apoiar numa barra no metrô, aquelas barras de segurança, tudo isso vai também te dar uma situação e condição de conforto. É importante, chegou no próprio serviço, sempre ter a atenção naquelas baias. Muitas vezes algumas baias são compartilhadas em termos de telefones, computadores. Então tudo isso eu preciso ter higienização adequada disso para que eu não passe a ter ali condições de estar me infectando também pelo toque, não só pela questão respiratória, como todos já bem sabem. Claro, e parece muito importante mesmo cada um de nós, todos os cidadãos, perceberem, né, a sua importância nessa colaboração, a sua responsabilidade, tudo aquilo, o que é possível ser feito, seja pouco ou seja muito, que seja feito e valorizado mesmo, todo esse ritual, né, e às vezes parece cansativo, dá a impressão com a reabertura do comércio de que a situação toda está passando, mas não é exatamente isso, né, a quarentena ainda existe sempre que possível, a pandemia ainda está acontecendo aqui no Brasil, principalmente, né? A gente tem vivido um dos momentos mais especiais por aqui. Agora, o senhor tocou no ponto do transporte público, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, porque muita gente realmente não tem como pagar um transporte outro qualquer, né? Para se prevenir um pouquinho melhor, quem saiba. E os transportes públicos, os ônibus principalmente, têm circulado já bem mais cheios, né? Agora com o retorninho aos poucos das atividades. E o distanciamento, por exemplo, de 1,5 metro fica totalmente impossível dentro de um ônibus, por exemplo. Eu vejo que algumas pessoas, todas são obrigadas, vale lembrar, em São Paulo, a usar máscara. O senhor disse que ela ajuda e muito, é claro. E a luva, eu vejo que às vezes algumas pessoas usam uma luva de plástico justamente para tocar nos bancos, nesses, o senhor citou bem agora, são algumas barras de ferro para pessoa se segurar, né, nas brecadas do ônibus durante a movimentação do veículo. Óculos pode ajudar também, já é exagero, não ajuda? Óculos escuros, por exemplo, protege ou não é o caso? Dá uma orientada com relação a isso, sei que a pergunta pode ser bem leiga e ignorante, mas vamos ver a resposta. Ela não é leiga e ignorante, não. A gente entende que, por exemplo, o fato das pessoas estarem muito próximas uma das outras, é claro que existe a possibilidade de existir contatos, principalmente se as pessoas não estiverem usando máscara. Então a máscara ela é absolutamente fundamental. A gente sabe que quem tem a proteção dos óculos e tem proximidade
uma vez que eu não tenho aquele 1,5 metro, pelo menos, de distância, o óculos acaba sendo um anteparo eventual de gotículas. Isso pode acontecer. Assim como uma outra questão que é interessante, das pessoas que estiverem no transporte público poderem sentar usando um chapéuzinho ou as mulheres um lenço. Por quê? Porque eu posso ter alguém de pé respirando e com uma colocação de máscara não tão bem adaptada, e ali o cabelo pode ser um local em que possa entrar em contato com o vírus. Então, a orientação: vai para o transporte público, se puder colocar um lencinho, se puder colocar um bonezinho, e sempre com cuidado, porque o lencinho e o bonezinho, ao sair do transporte, deve ser colocado dentro de um saquinho plástico e lavado quando chegar em casa. Então, de preferência, levem 2 lencinhos e 2 bonés, um para a ida e o outro para a volta, e já lembrando que os 2 precisariam ser lavados. Essa é uma forma muito adicional de proteção. E outro aspecto, todos os dias lavar o cabelo. A gente sabe que as mulheres têm uma certa resistência para fazerem isso, até por todo o trabalho, mas é importante lavarem o cabelo todos os dias com água, shampoo, fazendo com que dessa forma haja uma higienização muito mais clara, evitando a permanência de um vírus eventualmente aí posicionado. Claro, imagino que os homens também, a barba, por exemplo, né? Alguns têm barba, está cada vez mais na moda, umas barbas grandonas, e também as unhas, talvez manter as unhas curtinhas, sempre bem higienizadas, e esses cuidados podem parecer bem trabalhosos mesmo, mas podem fazer a diferença entre, de repente, lá no final, salvar a sua vida ou não, né? Ou realmente passar por uma internação difícil, ou ainda não se sabe todas as características com relação à pessoa depois de infectada. Então, são cuidados bem valiosos e possíveis de serem tomados, todos esses que o senhor está passando para a gente. As empresas, agora no retorno às atividades, devem também tomar cuidado com o ambiente delas para receber de volta os funcionários. Os ambientes ali de circulação das pessoas devem estar em condições ideais e constantemente sendo observadas e re-higienizadas, doutor? Não tenha dúvida. É importante que as próprias empresas tenham uma responsabilidade de diminuir os turnos, diminuir o grupo de pessoas que ali circulem. Isso também favorece que elas não acumulem essas pessoas naqueles horários de pico no transporte público. Assim como manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro. Quando a gente fala de distanciamento mínimo, eu estou dizendo 1,5 metro para frente, 1,5 metro para trás e 1,5 metro para os lados, o que daria mais ou menos uns 9 metros quadrados. A colocação daquelas divisórias de acrílico entre baias também é uma coisa que é importante. A limpeza frequente das mesas, dos ambientes, deve ser algo também lembrado com empresas que são contratadas especificamente para poderem, a cada tanto tempo, estarem passando um pano com produtos químicos adequados para que também não deteriorem o computador ou outro material. Então, com isso, é importante que a higienização também daquele local seja feita. Existem algumas orientações que são dadas especialmente por especialistas em ares condicionados, porque o ar-condicionado ele acaba sendo uma forma de transmissão de doenças, especialmente o próprio coronavírus. Então existem algumas orientações, tanto de higienização, quanto de fluxo de ar, quanto da não circulação do ar. Eu não posso deixar esse ar circular porque eu movimento a presença de vírus, e com isso passa a ser um risco para quem está ali. Porque a gente sabe que certos lugares, não adianta a gente falar, abra as janelas, são lugares fechados, que não tem sequer janela, então não tem como arejar ou ventilar, e deixar desligado seria também inóspito. Então é importante se lembrar essas questões. Um outro aspecto que deve ser lembrado é que todas as máscaras devem ser, principalmente essas máscaras que são máscaras de pano, elas devem ser trocadas a cada 2 horas, garantindo dessa forma que elas se mantenham no seu papel de proteção.
Perfeito. E as empresas devem observar, então, pelo que o senhor falou, individualmente como é o seu próprio espaço, né? E não um padrão geral para todas. Como que pode funcionar melhor o sistema de proteção para todos individualmente. Agora, e o trabalhador também pode ajudar a ficar de olho, quem sabe dar um toque, né, para os seus chefes e ir conversando, colaborando com todo esse ambiente que é coletivo e importante para todos. Doutor, quem não for trabalhar agora mesmo com o retorno das atividades, quem não for sair para algum compromisso muito importante, deve seguir evitando circular, se possível. A quarentena, a pandemia, acabaram, não acabaram. A pessoa que é do grupo de risco deve continuar atenta aos cuidados e, se possível, não saindo de casa ainda. Qual é a recomendação do senhor da área de saúde com relação a isso e essas pessoas? Nós temos ainda muitas pessoas ainda em home office, mas nós temos que lembrar que outras pessoas que estão, especialmente em grupo de risco, devem tomar um cuidado em dobro. Todos nós temos que tomar cuidado, mas especialmente essas pessoas têm risco de desenvolver formas graves e até mesmo fatais, como a gente tem visto. Então é importante, eu preciso ir no supermercado, então eu vou comprar o quê? O leite. Eu vou na gôndola do leite diretamente, com todos aqueles cuidados que a gente já sabe. Eu pego o leite e já vou pagar. E também todos os cuidados do distanciamento na hora de aguardar naquela fila que vai eventualmente existir, a utilização da higienização. Deu uma travadinha? Será que eu já volto a ouvir o Dr. Jean, que está conversando com a gente agora sobre a retomada das atividades em São Paulo, especialmente os cuidados a serem tomados para a gente tentar frear a contaminação pela infecção do coronavírus. Ligação não refeita, eu já ligo de novo então para o Dr. Jean, a gente ainda tem alguns tópicos aqui para debater, para entender melhor.